Fala galera, aqui é o Educador Cleiton, nós estamos aqui para falar sobre a aula 4 de Excel do módulo Inclusão Digital. Hoje nós faremos um exercício no qual nós usaremos as funções condicionais, a função conte-se e a função soma-se. Tá bom? Na apostila e nos vídeos nós damos uma explicação básica da funcionalidade, né? De qual que é o papel de cada uma dessas funções, e nós queremos aqui ensinar vocês a como trabalhar com elas na prática. Nós temos aqui uma pequena tabela sobre produtos, né, de higiene pessoal, e aí na frente nós temos também as unidades fabricadas. Então eu tenho 3 produtos diferentes, que é o sabonete, shampoo e o condicionador, e aí eles são lançados de maneira aleatória na planilha, ou seja, de acordo com a quantidade fabricada, eu vou inserindo na planilha, aleatoriamente. A função conte-se, nós apresentamos isso na apostila, ela tem por papel contar o número de vezes que um determinado critério aparece no intervalo. Ouvindo assim, parece um pouco confuso, mas vamos entender na prática. Eu tenho aqui um intervalo, uma lista no Excel com vários produtos. Então, vai aqui na coluna da linha 5 até a linha 14. Eu tenho vários produtos que foram colocados aleatoriamente. Eu quero saber quantas vezes determinado nome aparece nessa lista. Então, para contar isso sem ser manualmente, pensando numa lista muito maior, eu vou utilizar a função conte-se. Aqueles que pensam assim, poderia contar aqui, sabonete está 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aí eu coloco o resultado lá na tabela. Para uma tabela pequena, isso é bacana, dá para fazer, mas numa tabela com dimensões muito maiores, que na vida real elas são bem maiores, eu utilizando a função conte-se, eu consigo contar. A função soma-se, ela vai somar os valores que estão ligados a um critério, da seguinte forma: eu tenho aqui, para cada vez que o sabonete aparece, eu vou ter uma quantidade na frente. Então a primeira vez que apareceu é 5, a segunda é 3, a terceira é 1, a quarta é 2 e a quinta é 4. Se eu somar esses valores que aparecem na frente do nome sabonete, quanto que vai dar o total? Então esse é o papel da função soma-se. Ela vai somar os valores se eles estiverem ligados a um determinado critério. O nosso critério é sabonete, então só pode somar se os valores estiverem na frente do nome sabonete. Entendeu? Então as funções elas têm o papel de gerar para nós um resultado automático de cálculos, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, a função conte-se, né, aqui para poder contar quantas vezes foi lançado. Então o número de lançamentos é o número de vezes em que o nome sabonete foi lançado. Então vou colocar igual, e você pode utilizar aqui ou utilizar pela função fx, né? Vamos aqui pela função fx e vamos tentar localizar aqui a conte-se. Aqui, ó, ela aparece aqui na lista, eu vou clicar 2 vezes e ele me pergunta qual é o intervalo. O intervalo, lembra que eu falei? O intervalo vai de A4, A3, né? Até o A14. O Excel não entendeu esse... Até o A14. Então esse é o nosso intervalo. O critério é o que eu estou procurando nessa lista. Então eu tenho nomes que vai do A3 ao A14. E qual dos nomes eu estou procurando? Eu estou procurando o nome sabonete. Então eu poderia escrever sabonete aqui, se eu quiser. Ou eu posso clicar na célula aqui do lado, onde está escrito sabonete. Então D5 para nós é a mesma coisa que sabonete. Se você quiser escrever o nome sabonete aqui, você pode. Lembrando que se for escrever, você precisa colocar esse nome entre aspas, né? Eu vou fazer um exemplo agora. Então, quando você finalizar aqui, ó, o resultado é 5, ou seja, o nome sabonete aparece 5 vezes na lista. Vamos novamente? Então, a gente vai escolher a função conte-se. O intervalo é do A3 até o A14. É o mesmo intervalo porque a lista permanece no mesmo lugar. O critério, vamos fazer agora de maneira diferente. Vamos colocar aqui então a aspa dupla, tá? Vamos escrever o nome shampoo. Aí você fecha aspas duplas. Lembrando que se você for escrever o nome, você precisa colocar entre aspas. Se for colocar a célula, como a gente fez no primeiro exemplo, não precisa colocar as aspas. E o resultado vai dar 3. E vamos fazer por último aqui agora para o condicionador. Função conte-se. O intervalo é do A3 até o A14. Aqui não tem importância ser maiúsculo ou minúsculo. Eu sempre gosto de colocar maiúsculo, mas não faz diferença se você colocar minúsculo. Até o A14. E o nosso critério é condicionador, que está aqui no D7. Então você viu que eu intercalei e fiz de várias formas. Um outro exemplo
aqui no caso, para poder utilizar a função soma-se, nós faremos o seguinte, entendendo que agora nós vamos usar duas colunas, tá? Nós temos uma coluna com o intervalo, que no caso aqui é um intervalo com nomes, e aqui um intervalo com valores. São dois intervalos diferentes, um com nome e o outro intervalo com valores. Na fórmula, quando você usa a função soma-se, ele vai te pedir aqui, e aí só fazendo uma correção, eu coloquei lá do A3, pessoal, mas na verdade o nome começa a aparecer mesmo a partir do A5, tá vendo? Aí você fala, mas como é que deu certo, Cleiton? É porque o Excel conta, mesmo usando duas células que não têm os nomes, ele conta, e se ele não encontrou, o resultado é zero. Então se tivesse shampoo aqui, aumentaria uma vez lá no resultado final. E a mesma coisa aqui no 3, tá? Só como corrigir isso para a próxima coluna. Então, aqui vai do A5 até o A14 e do B5 até o B14, tranquilo? São os dois intervalos. Lembrando que nós colocamos a mais e não interferiu porque não tinha nem shampoo, nem condicionador e nem sabonete nas células que nós colocamos. No caso, na A3 e na A4. Vamos lá. Igual soma-se. E aí o mesmo processo, você pode localizar a função aqui, caso você queira. Se você começar a escrever aqui soma, vai aparecer as funções que existem com o nome soma. Então aqui é a função soma-se. Então, coloquei soma-se, ele vai me pedir o intervalo, o critério e o intervalo soma. Lembra que eu falei que são dois intervalos agora? O primeiro intervalo vai de A5, e agora nós sabemos já, nós corrigimos, né? Até o A14. O critério aqui continua sendo sabonete, porque eu quero saber quantas unidades de sabonete foram fabricadas. E o meu intervalo soma agora é aquela coluna que tem os valores, que vai do B5 até o B14. Então, olha, eu tenho o primeiro intervalo, que é aquele intervalo com nomes, aonde o Excel vai procurar o meu critério, que é sabonete. Ele olha naquela lista se aparece sabonete. Todas as vezes que aparecer sabonete na primeira coluna, que é do A5 ao A14, o Excel sozinho vai lá na coluna B, que está na frente, e pega os valores. E aí vão aparecer os resultados aqui. Então, somando todas as vezes que apareceu o sabonete e as unidades na frente, dá um total de 15. A mesma coisa aqui. Então, igual soma-se, primeiro intervalo do A5 até o A14. O meu critério é shampoo, porque agora eu quero contar as unidades de shampoo. E o meu intervalo soma é o intervalo de valores, que vai do B5 até o B15, até o B14, desculpa. Então tá aí o resultado, dá 9. E aqui, por último, para nós fecharmos, soma-se. O intervalo também permanece o mesmo até o A14. O critério agora é condicionador e o intervalo soma permanece o mesmo, que é de B5 até o B15. Então, pessoal, percebam que o interessante é nós entendermos a essência das funções, o papel de cada uma delas, né? A função conte se conta quantas vezes um determinado valor aparece numa lista, o resultado é o número de vezes que esse critério aparece. A função soma-se, ela vai localizar um determinado critério, quantas vezes ele aparece também, né, o número de vezes que ele aparece, mas o resultado da fórmula é a soma de valores. Que valores? Os valores que estão ligados a esse critério. Aí ele deu exemplo. Aqui na nossa planilha nós temos os produtos, sabonete várias vezes, e para cada vez que ele aparece uma quantidade diferente. E aí o Excel somou a quantidade. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos e qualquer dúvida nós estamos à disposição.